Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos novamente aqui, Paulo Galli e eu, ancorando essa live, essa conversa sobre economia, hoje com duas grandes figuras aqui, pessoas, dois economistas renomados na área, em várias áreas, mas na área de finanças públicas em particular. Bom dia, Manuel Pires, bom dia, Felipe Salto. Bom dia, Alberto. Bom dia, Paulo. Um prazer aí estar participando dessa conversa com vocês e explicar como é que a gente está vendo as coisas aí do mundo da economia para o nosso público. Bom dia, Alberto, Paulo, Manuel, obrigado pelo convite. Aproveitar para parabenizar o Alberto e o Paulo pela iniciativa. Olha só, uma coisa que tradicionalmente a gente faz aqui, Manuel, Felipe, é que vocês se apresentem, né? Uma apresentação muito breve, a formação de vocês, um pouco da trajetória profissional, a inserção institucional de vocês. Seria interessante que vocês falassem, porque o público nosso aqui vai além do público especializado na área de economia. Tá, combinado. Vou começar, então, por mim. Eu sou economista de formação, segui aí o rito de várias pessoas, né, que aprendem a gostar do tema, segui aí no mestrado e no doutorado. Fiz graduação na Universidade Federal Fluminense, meu mestrado na UFRJ e o doutorado na Universidade de Brasília. Depois dessa parte da formação, né, eu comecei a carreira profissional no IPEA. Foi no IPEA que eu iniciei meus trabalhos no tema de finanças públicas, né? Depois de 4 anos no IPEA, eu tive uma experiência no governo, passei pelo governo por 8 anos, então tive também um aprendizado aí com a prática de finanças públicas no Ministério da Fazenda. Depois da saída no governo, aí eu me voltei para as atividades acadêmicas novamente. Hoje eu sou pesquisador do IBRE e pesquisador da Universidade de Brasília, focando muito nessa área de política econômica, né? Bom, no meu caso, me formei na Fundação Getúlio Vargas, Escola de Economia de São Paulo, graduação em Economia, depois fiz o mestrado em Administração Pública e Governo também na Fundação Getúlio Vargas. No último ano de graduação, eu já comecei a trabalhar como estagiário na Tendências Consultoria do ex-ministro Maílson da Nóbrega, fiquei 7 anos lá, trabalhando sempre com macroeconomia, contas públicas, nesse período também que eu voltei para fazer o mestrado. E em 2015, trabalhei no gabinete do senador José Serra, 2015 e 2016. A partir de 2016, com a criação da Instituição Fiscal Independente, eu fui indicado para ser o primeiro diretor executivo, e num processo de indicação política, mas passando por uma sabatina. Depois a gente pode até falar melhor sobre isso, né, que justamente esse mandato fixo dos diretores que comandam a IFE é o que dá autonomia para a instituição poder publicar os seus relatórios, escolher os temas que vai abordar. Um outro ponto importante é o livro que eu publiquei em 2016 com o Mansueto Almeida. É um livro que contém uma série de opiniões de especialistas, finanças públicas, da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade, e foi também laureado com o Prêmio Jabuti em 2017. Felipe, eu queria começar aí as perguntas mais substantivas. Eu acho que é importante que a IFE é uma instituição nova no Brasil, uma instituição recente. É uma instituição nesse aspecto inovadora. Que você falasse brevemente da criação. Eu acho que isso aqui é um momento histórico, porque você está envolvido desde da sua gestação, desde a sua gênese. Então, eu acho que esse depoimento, ainda que breve, é um depoimento muito relevante, Felipe, sobre a criação, os motivos, se há instituições correlatas. Primeiro tem que falar o que é IFE, né? Instituição Fiscal Independente, né? De maneira clara para todo mundo entender, né? Estão falando IFE, como se todo mundo soubesse. Como se todo mundo soubesse. Bom, a Instituição Fiscal Independente foi criada em novembro de 2016 a partir de um projeto de resolução do Senado Federal. Ao contrário do que se pode pensar, não é uma jabuticaba, né? Não é uma coisa brasileira. Tem 40 países que têm instituições similares. A mais famosa é o Congressional Budget Office nos Estados Unidos, que existe desde 1974. Só que aquela que tem um modelo mais parecido com o nosso é o Office for Budget Responsibility, no Reino Unido, o OBR. O OBR também tem um colegiado de pessoas que dirigem a instituição,
tem um chair, né, tem um diretor executivo, mas ela também funciona nesse mesmo modelo nosso. A ideia surgiu, basicamente, no gabinete do senador José Serra. O Serra foi um parlamentar que participou da Constituinte, que redigiu o capítulo de Finanças Públicas da Constituição, com um grupo de economistas, de especialistas, Zé Roberto Afonso, que é o maior especialista em contas públicas do país. Então, essa discussão lá em 2015 e 2016, ela surgiu no gabinete num contexto em que o país passava por um quadro econômico muito complicado. O 2015 e 2016 a gente teve o pior biênio da série histórica do PIB, né? 2 anos de queda seguidos. Claro que agora, esse ano, a gente vai ter um quadro muito pior, mas naquela época o Congresso reagiu com algumas medidas. No caso do Senado Federal, houve a criação de uma agenda, né? A Agenda Brasil, fixação de limite para dívida, que acabou não sendo aprovado, está previsto no artigo 52, uma série de outras medidas. E nesse pacote, a criação da IFE, a Instituição Fiscal Independente. E como é que funciona, né? A gente publica relatórios, notas técnicas, cenários de projeções macroeconômicas e fiscais, e também tem um objetivo importante, que é calcular o impacto de eventos que tenham efeito fiscal relevante. Por exemplo, reforma da Previdência. Os estudos que a IFE fez no ano passado a respeito da reforma da Previdência viraram referência. A imprensa utiliza bastante, e a OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, tem uma rede que congrega as IFEs dos países membros da OCDE, e a IFE brasileira foi incluída nessa rede, mesmo o Brasil não sendo um país membro, né? O que para nós é um reconhecimento externo muito importante, né? A gente tem trabalhado diuturnamente para fazer essa instituição funcionar direito, para que os políticos percebam também o que significa essa autonomia, né? Porque é difícil você explicar para um parlamentar que existe um órgão dentro do Congresso, né, vinculado ao Senado, mas que não é necessariamente uma assessoria direta. É um órgão que produz informações que podem agradar ou desagradar, né? E eu acho que nesse 4º ano já que a gente tem de funcionamento, esses resultados estão começando a aparecer, o que é bastante gratificante, né? O objetivo final é dar transparência para as contas públicas e estabelecer um contraponto com o Poder Executivo. Essa função da IFE é muito clara, né, nos países em que já existe há mais tempo, como é o caso do Reino Unido, do Canadá, da Austrália e de outros países que têm instituições similares. É interessante, só uma observação. Os tribunais de contas são órgãos de assessoramento dos poderes legislativos. As pessoas esquecem disso. Os tribunais de contas, Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoramento da Câmara e do Senado, os dos estados, das Assembleias Legislativas. Aliás, desculpa, a gente até poderia aproveitar o ensejo para frisar qual é a diferença do Tribunal de Contas da União para a IFE, né? Eu faço a pergunta no sentido de que mais pessoas possam entender. Aproveitando aqui a presença do Manuel e do Felipe, acho que o Manuel tem até uma experiência tendo estado lá, né, no olho do furacão, inclusive, lá na relação com o TCU, também, se ele puder falar um pouquinho disso, né? O TCU, ele tem poder judicante. Então, o TCU morde, a IFE não morde. O poder da IFE é ser um watchdog, um cão de guarda que lata bastante alto para assustar e para alertar em relação aos riscos fiscais, né? É claro que não é para ser uma coisa alarmista, mas essa é a definição. Quando a gente vê na literatura, e aí você tem uma série de artigos publicados, o FMI faz estudos anuais acompanhando também a atividade das IFES. Essa figura de watchdog é bem interessante. O TCU é diferente, porque ele age mais ex post. Ele tem um poder judicante muito grande, ele pode mandar fazer coisas, pode aplicar sanções e punições, e a IFE não. A IFE tem mais liberdade nesse sentido, porque ela produz informações quase que de maneira contemporânea aos fatos que estão acontecendo. Então, se o governo decidir hoje aumentar o auxílio emergencial de R$600, nós vamos fazer um cálculo para publicar semana que vem, para dizer quanto vai ser o impacto disso. Já o TCU, qual vai ser a atuação dele?
ele vai analisar se o benefício está sendo bem pago, se está havendo fraude no pagamento do benefício, coisas desse tipo, né, para depois agir ex posto se for o caso. Essa é uma diferença básica, mas o Manuel pode complementar bem, ele conhece bem também esse assunto. Sim, o papel da IFE é dar, de certa forma, transparência e assessorar o Congresso apresentando as informações fiscais relevantes para determinados temas, apresentar o impacto de políticas públicas dentro do contexto do orçamento, nas principais variáveis fiscais. Então, ele assessora do ponto de vista legislativo o Congresso no que diz respeito às informações e ao mérito, o que ajuda na percepção sobre o mérito de determinadas políticas e também de como é que aquilo se insere no contexto fiscal mais amplo, extrapolando a informação de uma maneira mais amigável para a sociedade. Tá? Então, apesar da IFE ter um papel de assessoramento ao Congresso, ela tem muita importância em dar transparência aos números. O uso das informações produzidas pela IFE extrapola em muito o uso que lhe é conferido ao Congresso. No caso do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, basicamente, ele assessora o Congresso fiscalizando o cumprimento da lei. Tá? Então, ele vai checar se a execução de determinados programas, a conduta dos gestores públicos está em linha com o que são os objetivos da lei, na forma em que a lei determina, se tem indício de fraude, se tem indício de subcobertura, e com base nisso ele tem o poder de forçar o Poder Executivo a executar esses programas da melhor forma possível, no sentido de alinhar isso junto à lei. Também tem o papel de fiscalizar as contas do governo, né? Todo ano eles aprovam as contas do governo, aprovam ou reprovam, ou pedem que sejam feitas novas condutas para ajustar os balanços, né? Para dar mais transparência também. Mas a função é diferente. A IFE eu acho que tem uma vantagem maior nessa questão da transparência, e o TCU usa um pouco mais do enforcement dele, no sentido de reproduzir ou de reforçar determinadas condutas, ligando a política pública mais à lei do que propriamente ao mérito do programa. Isso eu acho que a IFE ajuda mais. Olha aqui, seria interessante que vocês abordassem o seguinte, de uma maneira muito simples, né? Sempre pensando num público mais amplo, a situação das finanças públicas no Brasil, por que isso importa, como isso atinge a vida dos brasileiros. E depois eu queria fazer uma pergunta disso também, depois, se vocês me permitirem. Manuel, você pode... Felipe, vai lá. Se me permite, eu acho que o ponto central, o que é finanças públicas? É você estudar de que forma que o Estado pode financiar as ações que a sociedade anseia e que estão refletidas em leis, estão refletidas em normas, na Constituição Federal. No caso do Brasil, muitas políticas públicas estão na Constituição Federal. Agora, não basta você dizer que o SUS tem que ser integral e universal. Você tem que buscar recursos para fazer com que isso aconteça. Integral e universal significa que eu, o Manuel, o Alberto e o Paulo temos que ter o mesmo direito ao SUS que uma pessoa que tem uma renda mais baixa, por exemplo. Então, isso custa dinheiro. Pagar uma aposentadoria, pagar pensões, realizar obras de infraestrutura. Então, a ação do Estado ela precisa ser financiada. A área de finanças públicas é estudar isso. Quais são as formas de financiamento? E, basicamente, existem 3 formas de financiamento. Emissão de moeda, o custo é a inflação. Tributação, o custo é o que a gente chama de peso morto, que é o desincentivo à produção, o desincentivo à geração de resultados econômicos pelas empresas e pelas famílias. E a dívida pública, que também tem um custo, que é a taxa de juros. Então, a grande arte de financiar as ações do Estado é combinar essas formas de financiamento, principalmente as 2 últimas, que a primeira é quase que teórica, né? De modo a produzir um Estado que seja solvente, ou seja, que caiba no PIB, no Produto Interno Bruto, naquilo que o país gera de renda e riqueza, e que, ao mesmo tempo, seja capaz de atender aos objetivos dispostos pela sociedade, né, por meio do Congresso, no caso, uma sociedade democrática representativa como a nossa. Posso? Eu queria só complementar, Paulo. Claro, vai lá.
Manuel, acho que deu uma travadinha. Para mim, deu uma travadinha no Manuel. No meu Vocês... sim. Não sei se o sinal dele deu uma... Às vezes trava para a gente, mas não trava para quem está ouvindo, viu? Acho que eu cortei aqui, vou começar. Vai lá. Finanças públicas, em geral, ela tem basicamente 3 grandes objetivos, né? Um objetivo é alocar recursos, né? Como é que o Estado se relaciona com o setor privado, tá? Então, você tem uma função alocativa do papel do Estado. Se ele vai distribuir, oferecer serviços em saúde, em que grau, oferecer serviços em educação, em que grau, se ele vai fazer política de desenvolvimento, estimular a tecnologia, criação de novas tecnologias, enfim. São vários objetivos que o Estado tem, que podem ser exclusivos ao Estado ou podem ser feitos em parceria. Então, você tem uma discussão do papel do Estado numa sociedade, tá? A segunda é distributivo, né? Como é que você ameniza desigualdades para igualar as oportunidades para toda a sociedade e estimular que a sociedade possa se desenvolver? Então, questões como tributação direta, que tem uma natureza progressiva importante, programas de transferência de renda, próprios serviços públicos universais também têm essa característica de distribuição importante. Por fim, você tem o objetivo da estabilização econômica, né? Como é que você provê meios para o Estado de atuar em crises como essa que a gente está vivendo agora? Qual é a melhor forma que o Estado tem para atuar nessas crises? Cada tipo de crise pressupõe uma atuação distinta do Estado. Considerando esses 3 objetivos, aí você tem o debate do financiamento. Dado que você definiu qual é a proporção, qual é o tamanho dessa intervenção e a forma como ele tem que intervir, como é que você financia o Estado? Porque a forma preponderante é via tributação, né? Você tem a tributação, que financia a maior parte das ações do Estado. Se essa tributação for insuficiente, você vai gerar um déficit, isso vai gerar algum acúmulo de dívida, e aí você tem que administrar essa dívida ao longo do tempo. Em alguns períodos ela vai crescer mais, como em recessões. Em períodos de maior crescimento, ela tende a crescer menos ou, eventualmente, até cair como proporção do PIB, que é a métrica que a gente usa. Então, eu diria que a discussão do orçamento, que é onde todas essas variáveis se manifestam, ela resume todos os objetivos da sociedade. Tem uma frase, para concluir essa intervenção, tem uma frase muito famosa entre os economistas, que eu acho que reflete a importância dessa discussão que a gente está tendo aqui. Os economistas normalmente dizem o seguinte: se você quer olhar e entender uma sociedade, veja as prioridades que ela define no orçamento. Isso dá o retrato que cada sociedade tem e as prioridades que ela tem para o seu futuro, quais são as prioridades que definem o seu futuro. Eu acho que essa frase é muito boa para a gente realçar a importância desse tema. Você amenizou um pouco aí, né? Porque o caráter de uma sociedade você pode avaliar pela política que o seu setor público adota, né? É do Schumpeter, né? Essa frase. Isso, exatamente. Deixa eu fazer uma... É o tipo da frase que perde dono, né? Porque todo mundo começa a falar, ela fica vira uma verdade universal, né? Coitado do Schumpeter, ele merece muito crédito por essa frase. Eu queria fazer uma pergunta aqui, quase como uma provocação, para jogar um pouco de pimenta aqui na discussão, e aproveitar também a presença de vocês, que são grandes, profundos conhecedores. Eu diria que a gente tem aqui, Alberto, você foi muito feliz aqui no convite, que a gente tem talvez os 2 maiores especialistas da atualidade de políticas públicas e de finanças públicas no Brasil, né? Então, eu queria primeiro colocar alguns dados aqui para vocês me corrigirem, porque vocês têm os dados muito mais na ponta da língua do que eu, e depois fazer uma pergunta provocativa sobre, já pensando no Covid, respostas do setor público brasileiro, né, do que a gente deveria fazer e o que a gente não deveria fazer, né? Então, o quadro que eu tenho na cabeça desse ano é mais ou menos um déficit público primário de uns 700 bilhões de reais, um déficit nominal de mais ou menos 1 trilhão de reais, e eu queria bater com vocês para ver se meus números estão mais ou menos certos, né? Um aumento da dívida pública, pelo menos da ordem de 1 trilhão de reais, né, dado que a gente vai financiar isso basicamente com dívida pública, né, que seria mais de 10% do PIB, né? Se a gente colocar o PIB hoje em 7,5 tri, 10% daria 750 bi. Então, nós estamos falando de um aumento de dívida pública maior do que 10% do PIB, e o governo já está fazendo isso, ele não tem opção, né? Na medida em que a arrecadação está despencando, 30%, 35%, é até uma ironia do destino que essa equipe super ortodoxa liberal vai produzir o maior déficit da história e o maior aumento de dívida da história, e claro que isso
tem muito a ver com o Covid, né? Mas então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é para bater esses dados, para ver se meus dados estão mais ou menos corretos ou não. E a segunda é mais numa linha de provocação em relação a tipo de respostas que o governo deveria dar numa situação como essa, né? Então, numa leitura mais tradicional, nada é mais importante na vida do que o controle das contas públicas, né? Então, se você controla, é uma visão mais ortodoxa, que certamente o governo é adepto, né? Que é o seguinte: você controla as finanças públicas e o orçamento público e tudo mais se resolverá no país, ou seja, não existe nada mais importante do que isso, né? E óbvio que, ao colocar isso, eu estou de acordo que quanto mais a gente tributa, mais quanto mais a gente se divida, mais a gente tributa a sociedade. Então, há um ônus da dívida pública que se traduz em várias esferas, e a principal delas eu diria que é a tributação, inclusive com efeitos redistributivos disso, né? Uma segunda linha de análise vai te dizer o seguinte: olha, numa situação de deflação, né, de crise bombástica, como aqui a gente tem, o aumento da dívida pública não cria inflação, né? Porque o mercado de trabalho está muito deprimido, porque a atividade econômica implodiu, né? Então, o aumento da dívida pública é uma consequência de tudo isso, e usar o orçamento fiscal, o espaço fiscal, não trará pressão na economia, porque a gente está com muito desemprego, não trará pressão inflacionária, e, portanto, o governo deveria sim usar o espaço fiscal, como está fazendo a China, a Coreia, Europa, Estados Unidos, né? Então, essa seria uma linha alternativa, inclusive, que para mim faz muito mais sentido, né? Obviamente, não preciso falar isso, né? E quando a gente olha o Brasil entrando em deflação, que é a nossa situação no momento, né? O Brasil entra em deflação com um déficit público explosivo, com uma dívida pública explosiva. No momento, né, a conjuntura macro é essa, né? Então, eu acho que a gente teria mais espaço nesta segunda linha de análise, de interpretação, que não é a do governo, obviamente. A gente teria mais espaço para usar o orçamento público para tentar reativar a economia, e lá na frente, sim, a gente recolhe, né? Dependendo da conjuntura, a gente recolhe a política fiscal e passa a fazer outras políticas. Então, tem essas duas linhas, não sei se ficou claro, mas só para resumir: maior uso de orçamento público na crise ou menor uso de orçamento público na crise? O governo hoje claramente defende o menor uso, ele quase que faz com desgosto, né? Por assim dizer, tudo que ele está fazendo, né? Mas eu queria ver como vocês reagem a isso, tanto o Felipe quanto o Manuel. Primeiro, em relação aos dados que eu falei, se estão mais ou menos na linha certa, e segundo, qual é a visão que vocês têm dessas duas linhas de resposta à crise, né? Tá, deixa eu só. Tem duas perguntinhas aqui. É pontual, a mesma coisa que o Paulo mencionou. O HP pergunta da viabilidade da renda básica emergencial continuamente, tá? Ainda que num ponto mais baixo. O Thiago Couto quer que vocês tratem do déficit fiscal. Eu só queria fazer um pedido para vocês, ancorar para que as pessoas tenham noção dos valores, né? O Paulo falou valores muito grandes aí, mas vamos ancorar, né? Sei lá, qual é o orçamento do Ministério da Saúde? Qual é o orçamento do Ministério da Educação? Para as pessoas terem uma noção disso, é importante isso. Então, 1 trilhão é quantas vezes o orçamento do Ministério da Saúde? 1 trilhão é quantas vezes o orçamento do Ministério da Educação? Isso tem um caráter didático, digamos assim. Bom, fazer projeção nesse momento é super difícil, né? Os economistas já têm dificuldade, porque apesar do avanço do ferramental, da econometria, né, que é a estatística aplicada à economia, é muito complicado, principalmente pelo lado da receita. Porque quando a gente está falando em dívida, a gente tem que projetar primeiro o PIB. Projetando o PIB, você projeta a receita. Aí, projetando a receita, você vai para o lado da despesa. Cada uma das despesas, algumas têm regras, têm vida própria, digamos assim, crescem quase que vegetativamente, outras são indexadas à inflação, ao salário mínimo, né? Por exemplo, o abono salarial, benefício de prestação continuada, que crescem mais ou menos igual ao salário mínimo. Então, cada uma dessas projeções tem que ser feita e depois consolidada. Hoje, com um crescimento econômico, na verdade, uma queda do PIB de 6,5%, que é o cenário para o qual a gente está caminhando, e deve publicar no dia 15 de junho esse número. No começo do ano a gente estava com uma queda de 2,2. Já tem um insider aqui que ele deu, hein, Alberto Almeida? Ponto para você que você já pegou o insider do IFE já. É um cálculo preliminar, né? Mas é importante a gente dizer, porque está mudando muito rápido. Então, normalmente, a IFE faz as revisões de cenários 2 vezes por ano, em maio e em novembro. Neste ano, nós já fizemos, acho que 2 revisões de cenários, em abril
em maio e vamos fazer uma terceira agora em junho. Mas se o PIB ficar aí numa faixa de menos 6,5%, isso significa que o déficit que a gente projetava em 711,4 bilhões, então vejam, um déficit público de 711,4 bilhões. Isso aí representa de 6 a 7 vezes o orçamento do Ministério da Saúde, por exemplo, só para tentar fazer essa relação que o Alberto comentou. Esse 711 ele já pula para mais de 900 bilhões, provavelmente nesse ano. Isso considera o pagamento do auxílio emergencial estendido, tem essa discussão que está na imprensa hoje, a partir das declarações do presidente Rodrigo Maia ontem e do próprio presidente Bolsonaro, que tocam nessa questão de se vai ser 3 meses, se vai ser um valor menor do que R$600, né? Se vai ser R$300, etc. Se a gente considerar 3 meses a mais, pelas contas que a IFE fez, estão disponíveis no nosso site, nota técnica número 42, o site da IFE é www.senado.leg.br/IFI. Né? Leg, o que é leg? Leg, www barra... LF, Senado, de Legislativo. De Legislativo. Ah, tá. Não, beleza, tá? Ok. E aí, na seção de publicações, você acha lá todos os tópicos e tal. Então, nessa nota técnica 42, com base na PNAD contínua, no cadastro único, também em estudos anteriores do IPEA, a gente conseguiu calcular, isso quando o governo estava falando que ia gastar 120 bi. A gente conseguiu calcular que essa despesa do benefício emergencial ia chegar a 154,4 bilhões. Depois o governo fez uma terceira medida provisória, já tinha feito 2, e hoje o orçamento total do programa para 3 meses, pelo governo, está em 152,6. Está muito próximo do número que a gente tinha calculado. Então, se isso estiver correto, significa que cada mês a mais de pagamento cheio do benefício de 600 representa 50 bilhões. Aí só uma pergunta, desculpa. Vai lá. Com isso eu não estou entrando no mérito se deve ou não ser prorrogado. Até acho que nesse momento deve, né? Só que a gente tem que ter cuidado para separar a discussão da prorrogação desse benefício emergencial agora, que, como o nome diz, é uma questão de urgência e emergência, e a discussão da renda básica, que aí você tem que chamar especialistas como o Paes de Barros, Naércio, André Portela, uma série de pessoas que há anos, há décadas, estudam a questão de desenho de política micro, que é outra coisa. Não é dizer que vai pagar 600 por tantos meses e acabou. Você tem que ter um bom desenho da política, sabendo que a gente já tem uma série de benefícios sendo pagos, né? Bom, só uma questão de ordem, desculpa, só uma questão de ordem. 100 bilhões de reais é o orçamento da saúde, então, que vocês estavam falando. É um pouco maior. Auxílio, cada 2 meses ele custa e o grosso do orçamento da saúde eu entendo que é o SUS, né? Então, só para ter uma ideia, cada 2 meses é o SUS inteiro, é o custo da saúde inteiro de um ano, é isso. Só uma questão de ordem. Exatamente. Tá, mas olha só, o SUS não é só federal, porque tem muito dinheiro de estados e municípios também, né? Então, na verdade, sim, é maior a saúde, é bem maior do que até maior. Isso é o orçamento da União. Exatamente. É parte federal. Exato. Eu estou me referindo aqui todos aos números, sempre aos números da União, né? Agora, um outro ponto importante, então, é que se esse benefício for estendido por 3 meses, que eu acho que é uma premissa razoável, porque o Congresso, ainda que o Executivo queira fazer um valor menor, por menor número de meses, a tendência do Congresso é talvez fazer 3 parcelas adicionais. Então, assumindo isso conservadoramente, aí o déficit iria para mais de 900 bi. Então, com um PIB de 6 trilhões 990, que essa queda de 6,5 representa, nós estamos falando aí de 12% do PIB de déficit primário. Agora, a dívida pública não aumenta tudo isso. Por quê? Porque a dívida pública ela é afetada também por políticas que o Banco Central realiza. Então, esse ano, está todo mundo vendo essa pressão que o dólar tem sofrido, né? Agora tem um movimento contrário, no curtíssimo prazo. Mas há uma certa tendência de desvalorização do real. E essa tendência de desvalorização está ligada com resultados negativos naquilo que a gente chama de balanço de pagamentos, que são as nossas contas externas. Quando o balanço de pagamentos está negativo, significa que está saindo mais dólar do país do que entrando. Aí as reservas caem. As reservas caem, isso tem a ver com uma pressão importante na taxa de câmbio. O que o Banco Central faz?
Quando ele tem reserva, significa que ele tem dólares aplicados em títulos americanos, por exemplo, lá fora. Se ele vende isso, ele coloca dólares na mão do Itaú, do Bradesco, dos bancos e tira reais. Então ele reduz a liquidez. Para fazer o movimento inverso, ele reduz o que a gente chama de operações compromissadas. São títulos públicos que o Banco Central usa para fazer esse aumento ou diminuição da quantidade de dinheiro na economia. E, portanto, quando ele faz isso, no momento de venda de reservas, as operações compromissadas diminuem e a dívida diminui. Portanto, aquele aumento de 12 pontos percentuais do PIB, na verdade, na dívida ele vai ser algo como 10 pontos percentuais do PIB, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. É possível que a dívida aumente ainda mais. A gente fez um webinar com o Pastore, Afonso Celso Pastore, no sábado. Ele já fala em 100% de dívida. Na nossa conta, o número é um pouco menor, né? A nossa projeção atual, publicada em maio, é 86,6, com 3,4 pontos percentuais de redução das compromissadas derivadas dessa questão das reservas que eu expliquei. Então, seria mais ou menos 90, 91, sem considerar a venda de reservas. Com a piora do déficit, vai para uns 92, 93, provavelmente. Bom, meu número de déficit, Paulo, ele está chegando próximo de 1 trilhão, tá? Acho que esse número é, assim, o número que você tem é o número meio que do que já está contratado. Então, extrapolando as tendências do Felipe, né, a necessidade de você manter algumas políticas, a gente chega aí no 1 trilhão, que parece que era a meta do governo, né? Entregar 1 trilhão para a gente. Com isso, esse é o número que a gente tem mais certeza, digamos assim. Tem outros números que vão afetar a dinâmica da dívida, que vão depender muito dessas questões patrimoniais que o Felipe falou, né? E tem a incerteza sobre a taxa de crescimento do PIB, né? Inclusive, essa é uma incerteza muito grande para projetar a dívida para os anos seguintes. É importante chamar a atenção que a maior parte desse déficit ele é temporário. Então, em princípio, né, boa parte desses programas eles vão ser executados esse ano, e aí eles saem das contas no ano que vem e nos anos seguintes. Então, você tem uma volta do déficit, ou da maior parte desse déficit, para patamares que mais normais, que a gente já estava acostumado a trabalhar. Tem uma parte que é permanente no crescimento do déficit, que é o fato da economia ter caído e não recuperar o nível de PIB para os próximos anos. A crise vai deixar um efeito permanente. Como a arrecadação é muito dependente do nível de PIB, a gente vai sofrer uma queda permanente dos níveis de arrecadação em relação ao que a gente imaginava ter em 2020, 2021 e assim para frente. Então, a gente vai ter que administrar um déficit um pouco maior e reverter ele ao longo do tempo, tá? Com relação à questão do governo, da atuação do governo nessa crise, o governo ele assumiu um papel nessa crise de ser uma grande seguradora. Ele virou uma empresa de seguro. Então, você tem uma paralisação. A crise ela tem 3 atos, né? Então, você primeiro implementa a paralisação, o distanciamento social. As pessoas param de ir para a rua, as empresas param de funcionar, tenta ficar todo mundo em casa. Depois que a contaminação é controlada, você planeja a normalização das atividades. Então, você tem o início da crise, que é a paralisação, o final da crise, que é esse planejamento para essa normalização da atividade econômica. Nesse meio tempo, entre esses 2 momentos, o governo entra como uma empresa de seguro. Então, ele tem que fazer seguro para as pessoas que perderam renda, trabalhadores informais, trabalhadores que ficam desempregados, tem que oferecer um seguro para as empresas, porque vão perder o faturamento, então você tem que manter o tecido produtivo da economia, tem que tentar preservar o tecido produtivo para ter uma recuperação melhor lá na frente. Você tem que oferecer seguro para estados e municípios, porque eles são quem implementam a política na ponta, então eles perdem receita com a paralisação das atividades e eles não se endividam. Eles não têm como suavizar essa perda de receita em mercado. Então, o governo também tem que fazer uma contribuição para estados e municípios, e depois, por o último papel, né, é ampliar o serviço de saúde. Então, ele tem que ampliar o seguro de saúde que ele estava acostumado a oferecer para a sociedade. Tá? Então, esse é o grande papel do governo nessa crise. Eu acho que a atuação do governo ela é muito dúbia em alguns aspectos. Tá? Acho muito importante o programa de R$600. Não é trivial criar um programa de R$600 num espaço de tempo tão curto para tanta gente.
tá? Isso foi feito, eu acho que foi um esforço muito importante. Foi um esforço que foi feito pelo governo, foi feito pelo Congresso, que aperfeiçoou o benefício, e também pela sociedade, que cobrou uma implementação célere. Tá? Em outros temas, eu tenho um pouco mais de receio. Os programas de crédito não estão funcionando bem, então a gente tem um risco muito grande de ter uma quebradeira de empresas, isso vai atrapalhar muito a recuperação. Tá? A gente tem boas experiências internacionais com programas que estão funcionando bem. Eu acho que a gente poderia utilizar essas experiências e aperfeiçoar esses programas. Diferentemente das crises passadas, a percepção que boa parte dos economistas tem sobre essa crise é que esse custo de destruição das empresas pode ser muito maior. Tá? Em geral, nas crises passadas, você tem uma queda de PIB que afeta as empresas, o faturamento cai em torno de 10%, 15%, 20%, a empresa reduz o nível de emprego para se adequar àquela demanda, mas ela consegue sobreviver. Agora nós estamos falando de empresas que estão sofrendo queda de faturamento de 100%. Tá? Então é um choque muito abrupto. Então tem um risco de quebradeira muito, muito grande, e o que eu vejo lá fora é uma atenção, uma preocupação muito grande com esse tema. Então você vai ter empresas que vão perder seus investimentos, empresas que podem perder seu capital organizacional, empresas que vão perder seu capital humano, e como isso vai afetar de uma maneira muito abrupta todo mundo, não é trivial como é que isso vai ser reposto. Quais são os agentes que vão estar dispostos na economia a repor todo esse capital que está sendo destruído. Tá? Então, o custo produtivo dessa crise para a economia me parece muito mais alto do que na crise financeira ou na crise de balanço de pagamentos que a gente estava acostumado a ter. Então, esse é um ponto relevante. E a outra questão mais dramática, que é igualmente dramática, é que essa não é uma crise gerada na economia, né? Então, não é uma coisa que você tem um kit de ferramentas para adotar e com ele você sai da crise. Tá? Você, na verdade, está oferecendo instrumentos para manter a economia funcionando de uma maneira bastante precária até você resolver o problema que está fora da discussão econômica. E, nesse ponto, a gente está indo mal. A gente já implementou o distanciamento social há 3 meses e a gente não conseguiu estabilizar ainda. Quando você olha esses processos... Travou. Deu uma travadinha aí. Vamos ver se ele está nos ouvindo. Manuel Pires, deu uma travadinha. No seu... Sua voz sumiu. A sua voz sumiu aqui, hein? Roberto, você acertou no convite dos participantes, hein? Pô, obrigado, viu? São pessoas respeitadíssimas e ouvidas no Brasil inteiro. Então, eu vou sempre ser muito grato a você, Felipe, e ao Manuel Pires, evidentemente. Não, a gente que agradece. Ô, Felipe, excelente. Você não quer dar continuidade a isso enquanto ele não volta? Ele deve estar com algum pequeno problema técnico. Dá uma palhinha para a gente, Felipe, do que você acha, do que o governo está fazendo. Eu não sei até que ponto você pode se pronunciar ou não, mas só uma palhinha. Eu acho que é importante a gente ter claro, né, deixar um pouco as paixões de lado, porque assim, o tamanho do orçamento que já foi destinado para a crise é muito grande, né? São 444 bilhões, incluindo ajuda às empresas, ajuda aos trabalhadores, transferências a estados e municípios e gastos em saúde. Qual é o problema que eu vejo? É a ineficiência em liberar esses recursos, em pagar os recursos, que para quem está nos assistindo, o orçamento tem várias etapas. Não é só pôs no orçamento, apareceu a obra, pôs no orçamento, apareceu o hospital, pôs no orçamento, apareceu o leito de UTI. Você tem que colocar no orçamento, né, a dotação orçamentária, autorização, aí vem o empenho do gasto, que é o compromisso de fazer aquela despesa que foi alocada ali, aquele recurso. Depois vem a liquidação, que é quando tem uma nota fiscal emitida, e aí vem o pagamento, que é quando tem a ordem bancária. Saiu o dinheiro da conta única da União. Dos recursos da saúde, se a gente pegar a ação de enfrentamento à emergência da saúde, que é uma ação que o governo criou, ação orçamentária, uma classificação, uma caixinha lá no orçamento, que vai para a Covid, são cerca de 40 bilhões, 39,7 bilhões. Desses 40 bilhões, já foram gastos mais ou menos de 10 a 11 bilhões. Então, é um volume relativamente baixo, se a gente imaginar que
que há uma urgência, né, de construção de leitos de UTIs. Um artigo do médico sanitarista Gonzalo Vecina, dia 20 de maio, no Estadão, muito interessante a respeito disso, porque ele fala da necessidade de leitos de UTIs e de como seria preciso acelerar essa construção de leitos de UTIs, que não está sendo feito, né? Inclusive alugando do setor privado. Então, se a gente fizer uma conta, por exemplo, cada leito de UTI custa de R$ 1.600 a R$ 2.000 paciente dia, né? Então, para arredondar, R$ 2.000 paciente dia. Se a gente pensar em 30 mil leitos de UTI por 3 meses, nós estamos falando em 5,5 bilhões de reais, que é muito pouco. O orçamento da União é 1,5 trilhão, só o orçamento primário, né? Então, eu acho que o governo tem acertado em colocar no orçamento as prioridades, mas por alguma razão, que é difícil saber qual, mas pode ter a ver com ineficiência, para dizer o mínimo, ela não está acontecendo na velocidade que se esperaria, diferentemente do que o Manuel falou sobre o benefício emergencial. Esse sim está sendo liberado rapidamente, até tem problemas de pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo, mas era um pouco esperado, né? Você tinha essa urgência, tinha que fazer. Então. Manuel, você estava... Deixa eu só queria concluir, eu estava concluindo aquela intervenção para dizer o seguinte. Está ouvindo? Está ouvindo. Tá ouvindo. Tá certo. Queria só concluir aquela intervenção para dizer o seguinte: o padrão de contaminação dos países emergentes parece muito diferente dos países desenvolvidos. Quando você olha as curvas, os países desenvolvidos eles conseguiram estabilizar a curva, tá? Os países emergentes, como a crise chegou depois, eles conseguiram se preparar previamente. Então, o início da curva dos emergentes é melhor do que dos países desenvolvidos. Mas elas estão demorando muito mais para estabilizar. Isso a gente está vendo no Brasil, mas está acontecendo também na Índia, está acontecendo também no Chile, vários países, outros países da América Latina, tá? No México, por exemplo, e na Rússia. Tá? Então, tudo leva a crer que a crise aqui vai levar um pouco mais de tempo para ser controlada. Isso, a meu ver, reflete várias questões, como, por exemplo, uma dificuldade maior de preparar os sistemas de saúde, questões como urbanização mais precária, aglomerados subnormais que facilitam essa contaminação, enfim. Então, a gente vai ter, tudo leva a crer que a gente vai demorar um pouco mais do que os países desenvolvidos. E aí a gente está entrando numa fase meio experimental dessa discussão toda, que é começar a abrir antes de controlar a curva de contaminação. Então, tem um risco adicional com relação a isso. Sobre essa questão do Felipe, isso é muito interessante quando a gente olha as políticas de Estado. O Brasil conseguiu, de uma maneira bastante impressionante para um país com essas características, criar uma tecnologia em que ele transfere renda para as pessoas com alguma facilidade. Os programas de transferência de renda brasileiro, eles são muito bons, né? Tem o Bolsa Família, que é bom. A gente tem programa de seguro-desemprego, coisa que países emergentes não tem. Se eu puder complementar, Manuel, isso daí tem a ver com bancos públicos, né? Porque, pelo que eu entendo, se não fosse o sistema da Caixa Econômica, nada disso seria possível, né? Nos Estados Unidos, eles têm que botar um cheque e mandar no correio para a população. Imagina quão barroco é isso, né? Se você puder falar disso, por que no Brasil funciona? Então, a gente está construindo isso tem 30 anos, 40 anos. Tá? O Brasil tem uma rede de proteção social muito maior do que os países emergentes. Né? O México, por exemplo, não tem programa de seguro-desemprego, a gente tem. A gente tem programa Bolsa Família, funciona bem, é premiado internacionalmente. Nenhum país emergente tem um programa de previdência como o nosso, tão abrangente. Tá? Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, criar essa tecnologia e a gente usa os meios que são disponíveis, como, por exemplo, no caso dos bancos públicos, mas mesmo as agências do INSS, elas são bastante espalhadas no Brasil. A gente tem dificuldade de oferecer bens públicos coletivos, universais. Educação, a gente não vai tão bem. Na questão da saúde, o Felipe mostrou algumas questões que não são necessariamente relacionadas a restrições financeiras, mas de efetividade dos programas. Então, a gente precisa se esforçar um pouco mais para melhorar a gestão de programas, digamos assim, programas públicos com... você presta o serviço, não que você transfere dinheiro.
Tá? Esse eu acho que é um ponto importante. Isso tem muito a ver com questões federativas também, porque boa parte desses programas, eles pressupõem uma coordenação entre os três atores, entre o governo federal, estadual e municipal. No caso dos programas de transferência de renda, a União faz praticamente sozinha. Os principais programas, eles são administrados pela União. Então, a União não tem disputas para realizar, não tem desafios de coordenação e pode usar as tecnologias que ela dispõe. Em temas federativos, a gente viu, na questão da transferência dos estados, a gente praticamente entrou numa crise federativa por 1 mês e meio a pandemia. Tá? Então, esses temas federativos eles precisam ser melhor trabalhados. Eu acho que essa é uma das explicações, acho que não é a única, mas essa é uma das explicações para a gente ter tanta dificuldade em fornecer bens públicos de natureza mais coletiva. Boa. Paulo, alguma questão aí adicional? A minha dúvida aqui, como macroeconomista, né, e essa é a minha intervenção aqui, a minha dúvida é como fica, né, e de novo, é uma pergunta provocativa, queria ver como vocês reagem, né, como fica essa ideia de que o aumento da dívida pública causa pressão na taxa de juros e causa inflação, e quando a gente olha para o Brasil, a gente vê justamente o contrário acontecendo, né? Os juros longos caindo bastante e o país entrando em deflação, né? E é evidente que a minha visão é uma visão keynesiana, em que o efeito da dívida pública e o efeito do gasto público é diferente em diferentes contextos, né? Num contexto de debt deflation, né? Que é uma crise do tipo depressão, o aumento de dívida pública é uma consequência, não tem efeito inflacionário, não aumenta juros e, eventualmente, convive com o processo deflacionário, né? Então, eu voltaria a insistir até para ouvir um pouco mais a visão, queria ver como é que o Felipe reage a isso e como é que o Manuel reage a isso, até porque a gente sabe que essa visão que eu estou falando é uma visão não mainstream, né? A visão mainstream da mídia, do governo, diria, dos formadores de opinião mais mainstream no Brasil é a de que o orçamento público vai disparar, a inflação vai disparar, os juros vão explodir, e nada disso se revela na prática. Então, eu gostaria de voltar a insistir nesse ponto para ver como vocês reagem. Enfim, obviamente vocês podem discordar, falar o que vocês quiserem, mas eu queria ver a reação de vocês a isso. Só isso. Olha, a gente já vinha numa piora fiscal muito aprofundada, né? No ano passado, a dívida bruta no conceito do Banco Central, ela só melhorou porque houve uma gigantesca devolução de recursos do BNDES para o Tesouro Nacional. Inclusive, aqueles recursos que se diziam que não eram líquidos, né, estão agora todos voltando para o Tesouro Nacional. Todos aqueles 500 bilhões, quase 500 bilhões que foram emitidos para o BNDES, certo ou errado, mas agora estão voltando. Então, no ano passado, depois de 6 anos de aumento da dívida, houve uma pequena redução. No conceito do FMI, em que as compromissadas não têm essa influência tão grande, não vamos entrar nessa tecnicalidade, mas no conceito do FMI a dívida continuou aumentando. Então, não é que era um cenário tranquilo e a crise veio e jogou uma bomba na nossa cabeça. O cenário já era muito ruim e ainda assim nós tivemos essa bomba caindo sobre as nossas cabeças. Então, o que acontece? Tem que gastar nesse momento? Claro, né? Você tem que fazer uma expansão fiscal. Isso é óbvio, tem que ser feito. Quem disser que não tem, deve estar numa bolha ou não deve estar vendo o noticiário, etc. O papel do Estado agora é fundamental, mas tem que ser temporário. Então, esse aumento de gastos que vai acontecer nesse ano, a despesa do governo central estava em 19,9% do PIB no ano passado, esse ano vai para 27%, 26%, 27% do PIB. Ano que vem vai ter que voltar para os 19,9%. Será que vai voltar mesmo? E mesmo que volte para o 19,9%, o déficit ainda vai ser mais ou menos metade daquele déficit que a gente comentou para esse ano. Vai ser um déficit de 5%, 6% ainda no ano que vem. Então, a gravidade da situação fiscal é tremenda e a fragilidade da economia é muito grande. Por que não tem inflação? Porque o hiato do produto está mais aberto do que nunca. O que é o hiato do produto? Você vê quanto é que o país pode produzir, dadas as suas máquinas, equipamentos, o seu número de trabalhadores, a produtividade, e você vê quanto que ele efetivamente está produzindo. Tem um hiato. Então, para quem está nos assistindo, esse hiato significa que não há pressão inflacionária. Tem menos demanda do que capacidade de oferta. Agora, isso vai continuar assim por quanto tempo? Com essa crise eventual,
problema no balanço de pagamentos, né, de saída de capitais, a conta capital e financeira do balanço de pagamentos despencou, o que vai acontecer com a taxa de câmbio? Provavelmente vai continuar pressionada. Se ela continuar pressionada, você vai precisar da política monetária, porque é através da política monetária, com juros internos maiores, que você consegue conter essa mega desvalorização, que pode ter um efeito sobre a inflação numa recuperação aí que se inicia a partir do último trimestre desse ano, do começo do ano que vem. E aí você vai perder a única coisa boa que tem hoje para a dívida, que é esse juro no chão, esse juro real muito baixo e juro nominal muito baixo. Se você explodir a dívida pública e achar que nós viramos Estados Unidos, Alemanha, e pode fazer o financiamento monetário, pode aumentar a dívida como se não houvesse amanhã, o que vai acontecer é que quando esse juro aumentar, todas essas debilidades estruturais vão voltar a aparecer. Então, nesse ponto, eu sou bastante conservador. Eu acho que a gente tem que fazer uma intensa e uma eficiente atuação do Estado nesse momento, mas ela precisa ser revertida a partir do ano que vem, e a gente tem um encontro marcado com as chamadas regras fiscais. Quer dizer, para onde a gente quer que vá a dívida, teto de gastos. Há uma discussão importante, é uma regra constitucional. Alguns dizem que é impossível descumprir da forma como está escrito na Constituição. Alguns dizem que tem que fazer uma interpretação mais sistemática, que você poderia acionar os chamados gatilhos, né? Aquelas medidas automáticas de ajuste. A meta de primário já foi para o vinagre. O próprio governo já anunciou que, para o ano que vem, é uma meta flutuante, ou seja, não existe mais meta de resultado primário, porque se você tem uma meta flutuante, você não tem nada. Você tem só um compromisso com o teto de gasto, que é importante, etc., mas a receita pode ficar onde eu quiser, né? E a outra regra, que é a regra de ouro, que é uma regra ruim, da forma como ela foi desenhada, também já não vem sendo cumprida há 2 anos. A PEC do orçamento de guerra que foi aprovada liberou o governo de cumprir nesse ano, mas ano que vem volta a ter esse problema. Então, eu vejo assim, com preocupação a questão fiscal. E não é insensibilidade, né? Porque as pessoas falam, essa questão de fiscalismo numa hora dessas, né? Mas eu acho que justamente esse fiscalismo é o que vai permitir que a gente tenha um Estado solvente a médio e longo prazo e possa ter políticas públicas melhores para todos. Boa. Bom, Paulo, você colocou a questão dos juros, né? Quando você está numa crise, as correlações que a gente está acostumado a explorar e que a gente conhece, elas dão uma bagunçada, né? As coisas não funcionam exatamente como a gente está acostumado a enxergar. Então, assim, vamos pensar essa questão dos juros a partir do seguinte framework. O que são as forças fiscais que determinam os juros? Quais são os elementos externos que também, as questões fiscais que determinam ou atuam para determinar os juros? Do ponto de vista de política fiscal, os juros da dívida, ele é basicamente determinado pela demanda e oferta de títulos. Tá bom? Então, quando você tem um déficit muito grande, o governo, para financiar esse título, ele tem que emitir muito. Então, a oferta de títulos aumenta. Sempre que a oferta de títulos aumenta, o preço cai. O preço daquele título vai cair. Quando o preço cai, isso é refletido, né, diretamente como um aumento de juros. Então, os juros aumentam por essa força. Tá bom? Quando você tem uma dívida muito alta, você tem uma necessidade de refinanciar isso muito grande todo ano. Então, isso é mais uma força para a gente ter uma pressão baixista no preço dos títulos, desvalorizar os títulos, o que acarreta um aumento de juros. Então, essa é a natureza fiscal da formação de juros. Agora, evidentemente, que eu estou fazendo tudo isso com a demanda por títulos parada. Tá bom? Então, por exemplo, os Estados Unidos faz um QE lá fora e jorra dinheiro no mundo inteiro. O Brasil vai se beneficiar em algum grau disso, está se beneficiando agora. Então, isso é canalizado em algum grau para aumentar a demanda por títulos, se as pessoas acharem que essa for uma aplicação razoável. Quando você está numa crise também, as pessoas fogem de bolsa de valores. Então, elas podem, uma parte desse recurso pode ser aplicada em título. Então, você tem, na verdade, uma série de forças que determinam esses juros, né? Isso está em atuação agora. No primeiro momento, a curva de juros empinou bastante, os juros mais longos subiram bastante em função do fato das pessoas precisarem de muita liquidez, então teve muita gente resgatando esses títulos e não comprando títulos novos, tá, para se proteger.
Aí vem a recessão, o hiato do produto aumenta muito, o Banco Central reduz a taxa de juros, então você ficou com uma taxa de juros curta bastante baixa, tá? Ao mesmo tempo com uma taxa longa alta refletindo essas forças. E agora o que a gente está vendo nesse momento é que esse efeito de ampliação de liquidez num cenário em que as pessoas estão já antecipando algum grau de normalização da economia, está se colocando como uma força relevante para baixar as taxas mais longas também. Tá? Então, a formação da taxa ela é resultante de uma série de forças que estão acontecendo na economia como um todo. O grande risco que a gente tem nessa discussão é sair dessa crise com uma dívida muito alta e, eventualmente, se colocar numa posição de elevada fragilidade, em que a gente vai depender muito de um relativo otimismo com a economia brasileira para estar sempre refinanciando essa dívida com taxas normais, ou, digamos assim, pelo menos moderadas. Tá? Isso coloca o país numa situação um pouco bastante desconfortável, porque se o humor externo mudar, aí a gente pode sofrer bastante. É muito delicada a situação, porque é difícil saber quando ela acontece, quando esse problema acontece, mas não é fácil sair dele depois que ele acontece. Então, às vezes, a estratégia de esticar a corda dá certo por um tempo, mas ela para de dar depois de um certo momento. Então, eu sou muito preocupado com esse tipo de vulnerabilidade, porque essa vulnerabilidade que surgiu em 2014 e até 2016 colocou a gente um pouco nessa rota aí, nessa necessidade de fazer alguns ajustes, etc. A gente dobrou a dívida, né? A gente dobrou Exatamente. A dívida. Isso posto, eu queria voltar para o meu framework, para o meu arcabouço original. Dada a necessidade de controlar a dívida, que é importante, a gente tem que também olhar para os propósitos da política. Estabilização econômica, distribuição de renda e a função alocativa. Então, o exercício que a gente vai ter que fazer nos próximos anos é lutar para controlar o déficit e estabilizar a dívida. Vai demorar bastante tempo. Eu acho que agora... Eu achava que a gente estava perto de conseguir isso, tá? Antes da crise. Acho que agora vai demorar bastante tempo, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que acomodar algumas demandas sociais que são importantes. A pobreza deve aumentar bastante, desemprego e a informalidade também. Então, a gente vai ter que fazer um debate muito importante sobre como é que a gente vai dar cobertura social de maneira eficiente e racional para esse público. Aí eu já queria engatar isso com a resposta para um colega nosso que falou sobre a possibilidade de manter o benefício emergencial. Eu acho que não dá. Ele é um programa muito caro. A questão que vai estar posta é como é que eu crio um Bolsa Família mais abrangente para pegar esse aumento de pobreza. Eu acho que isso é possível, tá? Isso é necessário e desejável. Segundo ponto, a gente está, desde a crise de 2015, investindo abaixo da depreciação do estoque de capital. Governos em geral. Não dá para manter isso por 10 anos mais, seriam 15 anos. Tá? Então, assim, isso para mim é uma não proposta. Então, a gente vai ter que criar meios de ter uma política pública mais eficiente para ter um Bolsa Família mais abrangente e atender a demanda da sociedade. A gente vai ter que criar meios para voltar a investir mais, porque o que a gente está investindo é insustentável, tá? E, ao mesmo tempo, criar meios para poder estabilizar a dívida. Como é que você faz isso? Vai ter que fazer reforma no gasto, acabando com a sobreposição de alguns problemas que existem, tentando melhorar a eficiência das despesas. E eu acho que, nesse caso em particular, com essa crise, a gente não pode abrir mão da discussão tributária, que é uma coisa que a gente estava evitando de fazer no ajuste de 2015 até 2019, e até com algum relativo sucesso, mas o tamanho, a ordem de grandeza dos valores envolvidos, me parece que impõe essa discussão. E aí você entra num problema, porque, em certo sentido, sair dessa crise com empresas mais fracas e colocando um ajuste tributário é um tema muito delicado. Talvez a gente tenha que esperar um pouco para fazer isso mais à frente. Mas a gente vai ter que sinalizar soluções para esses temas de maneira mais rápida, para a gente poder se expor menos na questão da dívida pública, ficar menos exposto enquanto país a eventuais mudanças de humor de mercado internacional. Tá, olha só, eu queria pegar duas perguntas. Pô, o tempo passa, a gente nem nota, né? Eu chamo atenção aqui para todos que estão nos acompanhando. Na live boa o tempo passa, na live ruim, não, né? O que está acontecendo é o seguinte: vocês estão acompanhando, vocês estão vendo
2 papas das finanças públicas no Brasil. Isso é muito importante. Seguinte, 2 perguntas. Eu vou adicionar. O Tiago Couto pergunta se nós estamos caminhando para uma década perdida. Eu gostaria até que vocês falassem isso dentro das finanças públicas. No que tange as finanças públicas brasileiras, estamos caminhando para uma década perdida? Luiz Mazur, a viabilidade futura do teto de gastos. Ele é viável? Terá que ser modificado, sim ou não? E eu adicionaria uma terceira pergunta. Essa semana eu tive uma live aqui com o Luiz Paulo Veloso Lucas, que foi prefeito de Vitória, foi deputado federal, e ele levantou uma bola que pouca gente levanta, ou vocês me corrijam se eu estiver errado. De repente vocês aí em Brasília vão dizer, não, isso aqui começou a ser debatido, que é ter uma lei de falência do setor público e, ao mesmo tempo, permitir que estados e municípios se endividem no mercado de crédito, tá? Que é em federações, no caso a norte-americana, que, por razões óbvias, nós temos mais informação, isso é possível. Os municípios estão sendo socorridos pelo Banco Central americano nos Estados Unidos. Os munis, né, que são títulos municipais, estão sendo comprados pelo Banco Central americano. Só para dar um exemplo disso que você está falando, Alberto. Então seriam 3 perguntas, né? 2, né, dos nossos internautas aqui, e essa que eu adicionaria aí em função dessa conversa que eu tive com o Luiz Paulo. Bom, primeiro mandar um abraço para o Luiz Paulo, que eu acho que é um dos maiores gestores públicos do país e fez um grande trabalho lá no Espírito Santo. Teto de gastos, primeiro. Eu acho que o teto, em 2016, ele teve problemas de desenho. Eu tenho um artigo com a Mônica De Bolle e um outro artigo com o Zé Roberto Afonso. Esse com o Zé Roberto saiu na Conjuntura Econômica da FGV em 2016, onde a gente mostrava com dados e tudo que haveria uma rigidez muito grande. O problema do desenho também tinha a ver com o fato do teto ser frouxo no começo e quando ele passasse a ser binding, quando ele passasse a ser uma restrição efetiva, ele seria duro demais e teria dificuldade de ser cumprido. Mas a verdade é que aprovou-se essa regra. E ela tem mais benefícios do que malefícios, na minha modesta opinião. E eu acho que qual é o grande benefício? Ela funcionou e funciona ainda como uma âncora fiscal. Num momento em que a dívida está aumentando, em que as expectativas estão descontroladas, quando vem uma regra dessa, a curva a termo de juros, quer dizer, os juros que se paga para cada prazo, todos esses juros diminuem. O custo de fazer dívida diminui. Então, esse foi um ganho indiscutível da aprovação do teto. Só que agora nós estamos num segundo momento. O teto, ele prevê que possa, na própria regra, prevê que possa ser revisto no 10º ano de vigência. Então, você poderia fazer uma revisão em 2026, talvez, para valer em 2027. É muito tempo ainda até lá, né? E pelas contas da instituição fiscal independente que a gente faz, o corte de despesas discricionárias, incluindo investimentos e o custeio da máquina, ele teria que ser de tal dimensão que a máquina teria um shutdown, uma paralisação. Né? Por quê? Porque os gastos obrigatórios representam 96,5% da despesa primária. Então sobra uma margem muito pequena para você cortar e o teto te obriga a cortar. Então, como é que você resolve esse impasse, essa sinuca de bico? Você vai ter que rediscutir em algum momento essa correção apenas pela inflação. A questão é, qual é o melhor momento? E aí a política que tem que dar essa resposta, não é a gente. Eu acho que o que a gente pode fazer como economista é pensar o seguinte, existe essa regra, ela está na Constituição, não está no papel de pão, então nós temos que ver como é que pode ser aproveitada da melhor forma possível para evitar toda hora ficar rediscutindo regras fiscais. E uma forma de fazer isso é fazer valer aquele conjunto de gatilhos que estão previstos lá na regra do teto. Quer dizer, quando o teto é rompido, você pode acionar medidas de ajuste, por exemplo, que afetam a dinâmica da despesa de pessoal. Pelas nossas contas, se você aciona o gatilho no ano que vem, aliás, se você rompe o teto no ano que vem, acionaria o gatilho em 2022, daria para fazer um ajuste na despesa de pessoal de 1,8 ponto percentual do PIB até 2030. Então, quase 2 pontos percentuais do PIB é bastante coisa, né? Se vai durar até 2030, acho difícil, mas é preciso ir fazendo as discussões de maneira incremental, não tem 8 ou 80 nessa discussão. Sobre década perdida, o Brasil tem um problema sério de produtividade, que tem a ver com investimento péssimo, de péssima qualidade em educação, e particularmente neste governo nós estamos vendo um retrocesso
impressionante, né, nessa área, triste, né, de ver o que está acontecendo, a forma como a educação está sendo tratada. Isso afeta fortemente a produtividade. Tem um problema de infraestrutura. O Estado vai ter que voltar, e aí eu acho que o Estado tem um papel importante. Eu acho que nós acabamos jogando o bebê junto com a água suja do banho nessa questão do BNDES. O BNDES tem um papel muito relevante em países como o nosso, que ainda estão num estágio intermediário de desenvolvimento. Subsídio não é palavrão. Você tem que fazer de maneira transparente. Esse que é o ponto. Agora, você viu ontem, a Angela Merkel anunciou um programa que envolve uma cacetada de subsídios, inclusive para produção de carros elétricos, de coisas que têm externalidades positivas, como a gente chama na economia. Então, vai ter uma década perdida ou não vai? Eu acho que não, só que nós vamos crescer muito pouco, se não fizermos reformas estruturantes e se não tivermos um planejamento adequado. O Estado brasileiro perdeu a capacidade de planejar. Isso é muito grave, porque para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos são desfavoráveis. E por fim, a questão dos títulos. Eu sou contra a emissão de título em âmbito local. O Brasil tem um modelo federativo, aqui está o professor Alberto Carlos Almeida, que pode me corrigir, mas o Brasil tem um modelo federativo que é o Estado sendo constituído de cima para baixo. Então, você tem uma dependência dos governos subnacionais em relação à União que é extremamente grande. Quando ela não funciona como árbitro, a gente vê o que está acontecendo hoje. Né? Você tem um CONFAS esvaziado, que deveria ser o núcleo dos secretários de Fazenda, mais o ministro da Economia. Você vê todas as instâncias federativas esvaziadas e os estados e municípios a ver navios. Permitir que eles façam dívida, eu acho um tiro no pé. Nós não temos essa cultura de deixar Estado e município quebrar, e nem acho que devamos ter. O que precisa é haver uma grande articulação e um planejamento fiscal, orçamentário e econômico que envolva, assim, renegociação de dívida. Nós não vamos escapar disso. A dívida estava em 565 bilhões antes dessas renegociações e ela vai para mais de 700 bilhões lá em 2022. Desculpa, só que a gente tem a dívida, isso é a dívida de estados e municípios, só para deixar com a União, claro. Isso, com a União. E aí você vai precisar renegociar, mas eu espero que as renegociações sejam feitas em bases diferentes, né, do que aconteceu no passado, exigindo as contrapartidas antes e não dando o benefício de não pagar a dívida e depois cobrar que não fez reforma da Previdência, ou que não cortou salário, ou que não privatizou a SEDAI e coisas do tipo, né? É isso. Bom, 3 perguntas, eu vou complementar o que o Felipe falou, onde eu acho que a gente precisa ter uma ênfase, talvez em algum outro ponto. Mas, assim, em linhas gerais, eu concordo com o que ele colocou. Para a gente entender a discussão do teto de gastos, é importante a gente entender para que surgiu a regra fiscal. Tá? As regras fiscais, elas surgiram muito em função da percepção de que as decisões de política fiscal eram feitas de forma desequilibrada. Os políticos e os governos, em geral, eles gostavam de ampliar os gastos, mas eles não tinham mesmo... não faziam o mesmo esforço para aumentar o financiamento e a tributação, ou para cortar outros gastos. Tá? Então, você tinha um benefício de curto prazo, que é o que a literatura chama de deficit bias, tá? É o viés do déficit. Essas políticas, esse conjunto de incentivos cria o que a gente chama de viés de geração de déficit. Tá? Então, as regras fiscais, elas vêm e ganham força para tentar criar um contraponto para controlar esse viés. Tá? Aí tem uma construção histórica gigante, várias experiências mais bem-sucedidas ou menos bem-sucedidas, mas tem alguns padrões que a literatura encontrou. Tá? Primeiro, regras fiscais têm que buscar atender aqueles 3 objetivos que eu mencionei. Tá? Esses vieses de política pública, eles surgem em vários programas, em várias decisões. Tá? Então, você... Travou. Está tendo algum probleminha. Olha, desculpa, voltei. Uma boa regra fiscal deveria equilibrar a decisão entre políticas de investimento e geração de despesas correntes. Esse é um viés que surge. Ele tem que ser
boa, tem que ser boa o suficiente para acomodar questões alocativas, ela tem que ser boa o suficiente para acomodar questões cíclicas e, ao mesmo tempo, controlar o endividamento. Então, você tem vários objetivos e o conjunto de regras fiscais, ele serve para atender esses objetivos, para você tornar a política pública e a atuação do governo mais eficiente e proporcional à sua necessidade. De maneira geral, quando você desenha regras muito duras, como essa do teto, você não consegue cumprir esses objetivos. Então, nós temos um mundo muito curioso, porque tudo que foi feito até agora em ajuste fiscal foi feito via meta de resultado primário, códigos de conduta da LRF, etc. Tá? O que o teto ofereceu foi uma expectativa de como é que a gente vai chegar lá no longo prazo. Então, sendo crível, a expectativa melhorou. Tá? Agora, você tem uma ironia muito curiosa, porque ele não é binding em nenhum momento, a partir do momento que ele se torna binding, ele é impossível. Tá? Você tem uma série de regras que você pode adotar depois que você descumprir o teto. Por exemplo, você não pode contratar nenhum servidor nem dar nenhum reajuste para nenhum servidor. Tá? A gente vai fazer isso por 4 anos, por 3 anos, por 5 anos. Se a gente não pudesse contratar servidor nessa pandemia, como é que ia ficar? Então, quando você faz regras duras, a realidade acaba se impondo. Então, a gente está fazendo um debate agora que, se a gente tivesse feito as coisas olhando para o propósito delas, talvez a gente não precisasse estar fazendo agora. E, de fato, como o Felipe falou, vai ter custo. Tá? Eu não tenho a menor dúvida de que vai ter custo, também, assim como não tenho dúvida que vai mudar em algum momento do tempo, quando essas questões se tornarem, de certa forma, insuportáveis para a sociedade de uma maneira geral. Sobre a questão dos municípios, eu diria o seguinte, quando eu fui para o IBRE em 2016, meu primeiro projeto de pesquisa, e isso envolveu vários especialistas, professores de direito, outros economistas, foi sobre uma proposta de lei de falências para governos subnacionais. Tá? A gente tem uma proposta que está publicada no site do IBRE sobre isso, foi um exercício muito interessante, eu sou otimista dessa ideia. Agora, para isso funcionar, tem que ter muita reforma. Para isso servir como um balizador, uma medida estruturante que possa eventualmente viabilizar um mercado de títulos para governos subnacionais no Brasil, a gente tem que rever basicamente o federalismo como um todo. Tem que rever questões como o funcionalismo, a estabilidade, tem que criar novas formas de contratação de serviços, tem que mudar completamente a concepção de Estado que a gente tem. Agora, tem um problema que é grande e que a gente precisa discutir. Toda vez que os estados e municípios têm problema, o risco moral se torna enorme. Eles têm muito pouca capacidade de se ajustar, seja no contexto atual, seja no contexto em que eles possam emitir dívida. A raiz do problema está aí. Tá? Então, eles têm que ter mais autonomia. Eu diria que eles têm que ter mais autonomia, e essa autonomia tem que vir com responsabilidade, com responsabilização, com transparência, com uma atuação mais efetiva dos órgãos de controle, seja dos tribunais, seja do governo federal como supervisor desse controle. Mas o risco moral hoje que a gente tem nas relações federativas, ele é muito grande. Tá? Isso, eu acho que essa é a raiz desse problema fiscal subnacional que a gente precisa resolver, seja no federalismo americano, seja no modelo brasileiro, seja em qualquer outra forma de federalismo. Sobre a questão da década perdida, eu diria o seguinte, aí depende muito da década que você está se referindo, né? Porque a gente está encerrando uma década agora e começando outra. A década que a gente está encerrando agora, ela é uma década bem complexa. Tá? De certa forma, ela começa na crise de 2008. A gente está passando por 3 crises muito fortes em 12 anos. É muito difícil um país aguentar uma situação como essa, e as finanças públicas não aguentam. Nenhum país sobrevive com as finanças públicas intactas com crises dessa sequência. Manuel, basta olhar o resto do mundo, né? O resto do mundo mostra isso que você está falando. Exatamente. Não é só o caso brasileiro. Então, acho que isso não é exatamente uma questão só brasileira. Você tem efeitos exógenos que estão afetando a gente de maneira muito expressiva. A questão é o que a gente vai fazer com a década que entra. Se a gente vai começar a fazer as coisas com mais propósito do que a gente fez nos últimos anos, se a gente vai fazer políticas boas, se a gente vai buscar mais eficiência, se a gente vai tratar questões relevantes do século XXI de forma adulta, como a questão do meio ambiente, como a questão da educação, com a questão
de como é que a gente vai se inserir politicamente e economicamente nas cadeias de produção que estão aí sendo postas com os acordos comerciais. O que a gente tem visto é um retrocesso muito grande. A minha impressão é que se a gente continuar, se a gente for extrapolar essa tendência que a gente está vivendo nesses últimos anos, em particular nesse último ano e meio, a gente vai ter sim problema nessa década que está entrando. Tá? Mas depende da gente, é a gente quem decide esse caminho. Então, eu te diria que a gente tem uma série de decisões relevantes para tomar, para pavimentar um caminho aí para a nossa recuperação. Não vai ser fácil, mas a forma como eu penso essas questões é a seguinte: olha para o propósito. O propósito é onde eu quero chegar, que define o que eu tenho que fazer e como é que eu vou chegar, quais medidas que eu tenho que adotar e o caminho que eu vou trilhar. Se eu tiver propósito, se eu avaliar o propósito, o efeito das coisas que eu estou fazendo e tiver um norte, aí a gente chega, entendeu? Aí é questão de tempo, mas a gente chega. Você acabou de mencionar algo que o Felipe utilizou, a analogia dos ventos, né, e do barco à vela. Olha, já estamos aqui há muito tempo. Antes da gente caminhar para o final, tá? Eu queria fazer uma proposição para todos nós aqui, para daqui a 2, 3 meses, que nós venhamos aqui com a nova live, e junto com Luiz Paulo Veloso Lucas, para discutir um tema, o tema de uma lei de falência para o setor público no Brasil, e esse tema da possibilidade de endividamento, de entrada no mercado de crédito das unidades subnacionais. A gente até se debruçar um pouco sobre isso. É um debate. Né? Seria um debate novo no Brasil. Um debate interessante. Ótimo, muito bom, boa ideia, excelente. Paulo, mais alguma pergunta? Essa live, o que eu acho, é uma live muito relevante para o país, é um tema árido, um tema espinhoso, um tema que a maioria das pessoas não gosta, porque finanças públicas, mas é um tema inevitável, quer dizer, não adianta achar que dinheiro nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore, a gente sabe disso. Se nascesse, nenhum de nós estaríamos aqui agora. Né? Não, no final do dia, a discussão de finanças públicas é uma discussão de custos e benefícios da sociedade, né? Porque o governo está simplesmente tributando e gastando. Então, ao tributar e gastar, ele está mexendo com a alocação de recursos, né? E isso não é infinito. Então, eu acho que a coisa mais importante em finanças públicas é fazer esse debate para todo mundo ter clareza dos custos e benefícios e de forma mais transparente possível. Então, estamos falando aqui do auxílio de emergência. Custa 50 bilhões de reais por mês. Num ano, isso aí vai custar 600 bilhões de reais. O orçamento da União em saúde é 100 bi de reais. Então, será que a sociedade está disposta a gastar 6 vezes o orçamento da saúde, 6 vezes o orçamento anual para fazer essa transferência do auxílio emergencial? Então, quando a gente coloca os números, né, com transparência e coloca para a sociedade debater, fica tudo muito mais fácil, porque no final do dia a gente vai ter que votar nisso. Falar, olha, não, talvez realmente seja melhor a gente dobrar o orçamento da saúde e acabar com o auxílio de emergência, ou talvez seja melhor, enfim, gastar tudo no auxílio de emergência e eventualmente reduzir o orçamento da educação, né? Enfim, é o que a gente está falando, não há... O governo não tem uma capacidade de gastar do nada. Ele tira da sociedade por um lado e coloca em outro. Então, parabenizar você, Alberto, por essa ideia e agradecer o privilégio de a gente ter o Felipe aqui e o Manuel, que são grandes conhecedores disso, grandes conhecedores, e que são pessoas que têm uma posição muito isenta, pragmática, transparente e realista, né? Muito longe do debate ideológico que a gente vê por aí na grande mídia e até mesmo no governo, né? A gente precisa de mais Filipes e mais Manuéis. Olha, Felipe e Manuel, eu queria que vocês falassem, né, um fechamento aí, alguma mensagem que vocês queiram deixar registrada aqui na internet e enviar para quem está nos assistindo. Eu só quero agradecer mais uma vez. Eu achei excelente esse modelo. Parabéns, viu, Alberto e Paulo. Agradecer pelo convite. Cumprimentar o Manuel também, sempre é bom estar com ele, é um grande apoiador da IFE desde o começo. E eu acho que o diálogo é o principal recado que a gente tem que dar agora. As pessoas têm que ouvir mais as outras. Tem que dar o benefício da dúvida de que o outro pode estar certo, né? Ainda que você tenha suas convicções. E isso vale para todos os assuntos. Finanças públicas, como você disse, Alberto, é um tema árido, mas ele é muito importante, porque é a vida das pessoas que está em jogo. Você decidir se vai alocar mais recursos para uma área ou para outra,
não é uma decisão de economista, nem de especialista em contas públicas, é uma decisão política. Mas nós, especialistas, podemos ajudar a entender se essas decisões estão sendo bem tomadas, se a eficiência e a eficácia no uso desses recursos estão sendo observadas, e como fazer com que o Estado possa ter mais, uma atuação mais eficiente, mais presente na vida das pessoas, né? O SUS é uma coisa da qual a gente deve nos orgulhar, né? É um sistema que é difícil ver no mundo algo parecido, pela abrangência, mas ele ainda peca pela qualidade, pela falta de profissionais, pela falta de estrutura física, inclusive. Então, a gente precisa trabalhar muito para pensar que tipo de economia a gente tem que fazer nos próximos anos para sobrar mais dinheiro para as áreas essenciais. Então, estudar finanças públicas é estudar isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma honra aí estar aqui com vocês. Bom, eu quero agradecer enormemente aí o convite, eu gostei muito da conversa com vocês. Então, continuem fazendo isso tem um valor inestimável, principalmente nesse momento em que está todo mundo gritando e tem pouca gente ouvindo. Aqui a gente consegue baixar, todo mundo baixa a temperatura e conversa, né? E quem quer ouvir vai poder ouvir uma conversa serena, baseada em princípios lógicos, né? Cumprimentar o Felipe pelo trabalho lá na IFE. A IFE já se tornou um ativo do país, contribui enormemente para a discussão fiscal, para a discussão de política econômica, aumenta a transparência das ações do governo, e acho que isso ficou ainda mais claro nesse momento de crise. Eu queria só encerrar dizendo assim, é muito fácil a gente ser pessimista no meio da crise, né? Vamos tentar controlar essa ansiedade e começar a tentar pensar como é que a gente atua nesse desfecho aí da crise de maneira cada vez mais construtiva para o país, né? E como é que a gente consegue estabelecer um diálogo na saída da crise, né? A gente não precisa de mais uma década perdida, a gente tem que ganhar as décadas que a gente perdeu. Então, a gente precisa ter pressa e objetividade para fazer as coisas direitinho. Então, olhar o propósito das coisas, aprender com quem já errou, tá? Olhando as melhores experiências, as melhores práticas, e conversar. Esse é o momento que o país precisa de união, né? Tem muita coisa gerando ruído, tem um monte de receios bastante fundamentados com relação ao caminho que algumas instituições estão tomando, algumas decisões políticas que estão sendo tomadas podem colocar a gente num risco maior ou numa dificuldade de obter esse caminho para a prosperidade. Tá? Então, esse é um momento de união, a gente precisa de união para conversar melhor, ouvir melhor e tentar adotar medidas que possam construir soluções para a gente sair dessa crise mais forte. Eu queria só fazer um comentário. Esses dias eu li um livro do Jerry Diamond, que é sobre crises. Tá? O livro ele cita 7 experiências de países que viveram crises e que esses países utilizaram essas crises para se unir em prol de um objetivo comum. E, a partir daí, esses países começaram a crescer. Tá? Essa é uma experiência ótima para a gente poder usar essa crise como um catalisador de uma força que hoje a gente acha que não tem, mas eu tenho certeza que está escondido aí dentro de cada um de nós. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pela conversa, e eu recomendo essa leitura aí nesse momento de pandemia. Todo mundo tem a oportunidade de ter esse conhecimento melhor. Olha, eu queria me despedir de todos, despedir dos internautas e pedir para vocês ficarem conectados. Estamos aqui ao vivo, mas gostaria de agradecer a vocês também quando saímos do ao vivo. Um abraço para todos. Um abraço, Paulo. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço, foi um prazer. Um abraço. Obrigado. Prazer nosso.